De portas fechadas, deixam de circular em Divinópolis cerca de 9 milhões de reais por dia, segundo o levantamento da Associação Comercial. Os impactos estão sendo sentidos ao longo da pandemia. Veja na reportagem da Mariana Milagre e Roberta Eleutério. Máquinas paradas, fábrica completamente vazia, sem vendas e com estoque cheio. A gente está vivendo um momento muito difícil no Brasil, a gente sabe, com tudo isso que está acontecendo. Mas quando a gente chega aqui na empresa e a gente vê isso tudo parado, do jeito que está, a gente fica muito triste com a realidade que está acontecendo. A indústria de calçados, que tinha cerca de 600 funcionários antes da pandemia, hoje tem menos de 150. A produção também caiu, de 6 mil pares por dia para menos de 2 mil. Os fechamentos constantes também geraram impacto no faturamento. A conta não fecha. Por exemplo, no mês de março agora, a gente teve um faturamento no mês de março 60% inferior em relação aos outros períodos que a gente estava tendo. A gente já tinha uma projeção e a gente não conseguiu atingir. Então, 60% do faturamento abaixo do que a gente previa. A gente hoje tem em torno de quase 80 mil pares que nós fabricamos esse mês e que não pôde ser faturado devido ao lockdown que está acontecendo em âmbito nacional, né? Estamos com os nossos colaboradores em casa, daqui a pouco a gente tem, semana que vem, folha de pagamento e a gente não consegue fazer os faturamentos. E nós sabemos como é que estão os fluxos de caixa dos empresários hoje. Quem tinha gordura para queimar, já queimou. E quem não tinha e está vivendo esse momento do jeito que está, já foi há muito tempo. Então, assim, a gente acorda todo dia pensando como é que nós vamos fazer para pagar todos os compromissos, como aluguéis, impostos, colaboradores, que é o primeiro, né? Fornecedores. Para tentar amenizar os prejuízos de mais de 20 dias de portas fechadas, a alternativa que a Graciele encontrou foi levar praticamente toda a loja para a sala de casa e aproveitar a internet para vender. Em alguns momentos nós optamos em até vender abaixo do preço de custo, só para a gente manter o capital de giro, né, ativo e para a gente não perder essa oportunidade, porque nós tínhamos aí um mês de março como um dos melhores meses do ano em questão de dias úteis, né, em questão de virada de coleção para quem é da moda. E aí, de repente, foi tudo paralisado. Então, a gente está, através das lives, das redes sociais, então, de tudo que a gente pode utilizar de ferramentas do ON, a gente está utilizando. Mesmo com as estratégias, as vendas caíram cerca de 80% e os impactos ainda estão longe de acabar. O salário do funcionário do mês de março, a gente tem que arcar com ele agora, né? As contas, elas não pararam. E aí, a forma que eu encontrei foi de renegociar, né, tanto com fornecedores quanto com imobiliária. Eu estou buscando as negociações, né? Na verdade, a gente não consegue desconto, a gente consegue postergar. Então, você joga para frente algo acreditando que vai melhorar de alguma maneira. Segundo um levantamento feito pela CID aqui em Divinópolis, com as empresas assim, de portas fechadas, deixam de circular mais de 9 milhões de reais por dia na economia do município. E isso pode gerar impactos negativos até na arrecadação de impostos, que são usados para manter os serviços públicos da cidade. Nós cruzamos o PIB de Divinópolis, que é algo em torno de 6,5 bilhões por ano, sendo que o setor de serviços, que representa o comércio e prestação de serviço, é 52% desse valor, dando então em torno de 3 bi e 400 milhões no ano. Quando você divide isso por dia, nós temos algo parecido no PIB de serviços de Divinópolis, de 9 milhões e 300 mil reais que deixam de circular por dia na cidade, quando o setor de comércio e serviços está fechado. Isso prejudica o próprio governo, que não gera impostos. Isso prejudica porque não gera receita para as empresas, que vão gerar em mais demissões. Para os empresários, só a reabertura das lojas não é suficiente para trazer equilíbrio para a economia. Nós, os empresários, entendemos que valorizamos a vida, precisamos pensar na vida. Só que nós precisamos, então, de uma maneira de coexistência. Porque se não se pensar em medidas emergenciais, temos agora kit de útil, folha de pagamento para pagar. Se não se pensar em medidas emergenciais, como as que foram adotadas no ano passado, e linhas de financiamento mais amplas, porque o Pronamp no ano passado chegou para poucos,
tem que ser ampla, com carência no mínimo de 1 ano para depois da pandemia, para dar tempo das empresas terem fôlego. Para aí, quando isso tudo acabar, a vacina, né, imunizar a maior parte da população, as empresas terem fôlego para voltar a produzir, para voltar a gerar emprego, para voltar a gerar renda e distribuição. Tudo é uma cadeia, uns dependemos dos outros.